O Jean Leloup tem uma fala muito importante sobre a questão do perdão nas nossas vidas. Ele fala que o perdão ele é além do humano, que o perdão é divino. O perdão é um dom e ele se manifesta na nossa vida independente da nossa vontade. Para explicar isso, ele explica as várias dimensões do perdoar. E ele conta uma história de uma criança que estava correndo na direção da mãe. A mãe estava mexendo com água fervendo numa grande bacia de alumínio, com água fervendo, tingindo roupas. A mãe pega essa bacia e levanta e vira e a criança está vindo correndo na direção da mãe, elas se chocam e acontece um acidente. A criança se queima. E ele usa essa triste história como um exemplo daquilo que é mais difícil de ser perdoado, que é a dimensão do corpo. Justamente porque ele fala, essa criança caminhava para o amor, caminhava para a proteção, caminhava para a alegria, e no meio do caminho ela se choca e ela recebe essa água quente. É claro que a gente está falando de um acidente, de uma história triste, onde a mãe não tem responsabilidade, onde ela vira, não sabe que a criança está vindo, a criança muito menos, né? Na sua inocência, na sua abertura, ela vai na direção da mãe, na direção da vida. Mas essa história, ela retrata o fato de que quando uma criança, quando um adulto se abre para a vida, se abre para o amor, se abre para uma experiência, para uma aventura, para uma entrega e recebe algo muito doloroso em troca, isso fica marcado no nosso corpo. O corpo é um corpo de memórias. Todas as nossas experiências dolorosas, traumáticas, também todos os amores que vivemos, tudo o que nos acontece emocionalmente, fisicamente, mentalmente, espiritualmente, em todas as dimensões, está no nosso corpo, não tem nada separado. E o corpo é essa grande caixa de memórias. Por isso, o corpo é o último que perdoa. Então, Jean Leloup diz assim, às vezes você passa por uma situação em que você foi magoada por alguém, em algum momento da vida você passa por uma situação semelhante e você compreende. No nível da consciência você fala, hoje eu compreendo por que aquela pessoa agiu assim. Hoje eu compreendo por que ela me machucou. E nesse nível da consciência você perdoa, você consegue soltar. Aí um outro dia você está conversando com uma outra pessoa e alguém cita aquela pessoa que te machucou. Ou algum episódio, alguma música, algum estímulo, alguma memória te remete àquela situação e o seu coração dá aquela fisgada. E você sente que no nível do coração você ainda não perdoou. E aí as coisas vão acontecendo na vida, você vai seguindo e em algum momento você solta aquela mágoa. Você percebe que seu coração está limpo. Alguém fala daquela pessoa, de uma situação semelhante e você sente que já não tem mais aquele desconforto, aquela dor. Seu coração está limpo. Mas aí você está na rua um dia e em algum lugar e sem querer você cruza com aquela pessoa e seu corpo se defende e seu corpo recua. Justamente porque o corpo é o último a perdoar. Não é algo que a gente decide a partir da nossa vontade. A gente não acorda e fala, a partir de hoje eu vou perdoar todas as situações da minha vida ou eu vou perdoar uma situação específica. Ele acontece. O perdão ele é maior do que nós. E ele acontece em algum momento e ele precisa atravessar todas essas camadas. Mas, embora a gente não consiga chegar no final do processo de perdoar, simplesmente porque decidimos ou porque queremos, nós podemos sim fazer algo nessa direção. Nós podemos nos abrir para o perdão, nós podemos dar um passo, nós podemos entrar num espaço de entendimento, nós podemos entrar num espaço de empatia e de boa vontade com a outra pessoa. Então eu queria te lembrar que existe sim uma atitude ativa nessa direção e que é muito importante para nós, porque perdoar é perder e doar. Perdoar é soltar
cargas emocionais tóxicas que a gente carrega pela vida e que muitas vezes são absolutamente desnecessárias. E também queria te lembrar que quando alguém não perdoa, talvez haja ainda uma memória, haja ainda um registro, haja ainda algo que não foi aprendido, que não foi conquistado, que não foi processado para que o perdão se concretize, para que o perdão se complete na vida de alguém. Então, se esse tema faz sentido para você, dá um like aqui e se inscreve no canal para a gente conversar mais vezes.